A graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindo à nossa breve meditação desta semana. Hoje eu gostaria de ir com você para a carta de Tiago, o meio-irmão do Senhor, onde nós vamos analisar como ele explica o processo de tentação. A tentação é algo importante que nós possamos entender, porque enquanto estivermos nesta vida, nós estaremos suscetíveis a quedas em pecado. Muitas vezes são coisas simples do dia a dia, em outras coisas muito complicadas. Em ambos os casos, há consequências para o pecado, portanto, é importante que nós possamos detectar em nós e na nossa vida, na nossa vivência, como chegamos até ele, como chegamos até aquele momento, porque, afinal de contas, eu pequei. Tiago começa no capítulo 1, no versículo 13, dizendo: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A primeira coisa que ele coloca para nós é que a nossa tentação não tem origem em Deus, ou seja, Deus não é um Deus sádico que gosta de nos ver sofrer e, portanto, ele coloca obstáculos, tropeços no nosso caminho para que possamos cair, de maneira alguma. Ele nunca é a origem da tentação ou daquilo que vai causar a nossa queda. É importante salientar que sim, Deus nos prova, e muitas vezes, por causa daquilo que nós vamos ver no resto do nosso texto, nós transformamos aquela prova que Deus coloca em um obstáculo que vai gerar a nossa queda. Por exemplo, muitas vezes Deus nos prova através da permissão de uma enfermidade. E o objetivo dele é certamente nos testar na nossa confiança, na nossa dependência dele. Porém, nós podemos ser reprovados nesse teste e transformar aquela enfermidade, aquele evento, em um objeto de murmuração, em um objeto de reclamação e de rebeldia para com Deus. Aí vem sim a nossa queda, porém ela não se originou em Deus. O nosso texto continua e no versículo 14, Tiago explica: cada um, eu e você, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Eis aí a origem da nossa queda, ou melhor dizendo, da nossa tentação. É algo que já possui um apelo dentro de nós. É interessante notar que, se olharmos um grupo de 10 pessoas e as conhecermos bem ou acompanharmos de perto a vida de cada um, nós vamos perceber que naquela área onde não há absolutamente nenhum apelo para o indivíduo X, há um profundo apelo para o indivíduo Y. E muitas vezes vice-versa. Naquela área onde o indivíduo Y não sofre em absoluto nenhum tipo de apelo para o X, aquela área é problemática. Ou seja, independente de onde está o nosso calcanhar de Aquiles, a nossa fraqueza, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Não é apenas o mal da sociedade que causa ou gera ou provoca o pecado em nós. Ele já possui um apelo interno. Este mau desejo, continua o texto, sendo por este arrastado e seduzido. Ele volta a dizer que cada um é arrastado e seduzido por este mau desejo. Eu gosto sempre de comparar, e há uma certa razão nisso, esse processo com o processo do nosso próprio apetite. Por exemplo, eu estou em uma dieta. Eu estou evitando comer um determinado alimento porque está me engordando, está me causando algum efeito ruim, atacando o meu fígado, o meu colesterol, pouco importa. E aí eu abro a geladeira e lá está exatamente um prato suculento, maravilhoso, daquele tipo de alimento que eu não posso comer. Ora, eu sei na minha mente, eu conheço na minha mente que aquele alimento me causa mal, mas há um apelo do meu gosto por ele, da minha boca, do meu paladar, por aquilo. E eu acabo cedendo, mesmo que eu saiba que há um preço a se pagar que vai sair nos meus exames de sangue quando eu os fizer, não é isso? Porém, eu estou caindo naquela tentação porque há um apelo dentro de mim que me arrasta e me seduz. Ora, o paralelo, queridos, com as nossas paixões pecaminosas é sem comparação. Não há como nós negarmos o paralelo. Nós temos, infelizmente, tendências pecaminosas dentro de nós.
como eu disse, que variam entre mim e você e entre a pessoa que está ao seu lado, que convive com você, entre todos nós. Mas lá estão. E eles nos arrastam e nos seduzem. Depois que nós, infelizmente, caímos nesse arrasto e nesta sedução, o versículo 15 mostra o que acontece depois. Então, esse desejo, tendo concebido, ou seja, tendo ficado grávido, a tentação lá fora encontrou o desejo dentro de mim e eu estou grávido. Qual é a maldita semente que nasce desta concepção? Diz o texto: tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O pecado, meus amados, é, como todos nós sabemos, a transgressão da vontade de Deus, do desejo de Deus, do objetivo de Deus para a minha e a sua vida. E Deus não deseja que nós possamos estar vivendo no pecado. O pecado, ele tem o poder de sugar, de acabar com a nossa vitalidade espiritual, com a alegria da nossa salvação, com o nosso relacionamento com Deus. Não, ele não tem absolutamente nada a ver com a nossa salvação. Esta está assegurada pelos méritos de Cristo. Porém, o nosso pecado circunstancial vai minando, vai tirando, como eu disse, a nossa vitalidade espiritual. O objetivo de Tiago, meus irmãos, em registrar aqui era alertar os seus leitores deste processo, para que eles não caíssem nessa armadilha que drena, como eu disse, a nossa vitalidade, a nossa satisfação, o nosso prazer, a alegria de viver com e de servir a Deus. Examine a sua vida, examinemos todos nós as nossas vidas. Vamos detectar aquelas áreas onde nós somos mais vulneráveis. No seu momento de devocional, no seu momento de oração, coloque exatamente o foco nesta área. Nós temos a tendência de jogar o holofote em cima das nossas virtudes, mas para sermos realmente vitoriosos, precisamos jogar o foco nas nossas nós somos débeis, onde somos fracos, para que Deus possa nos ajudar a fortalecer e a vencer essas áreas e glorificar o nome do nosso Deus no processo. Que esta semana seja, portanto, de autoexame para todos nós, para mim e para você. A graça e a paz do Senhor Jesus.